Olá, tudo bem? E aí, quais foram as mudanças no diagnóstico de endocardite? A gente teve mudança, nós vamos falar sobre endocardite, assunto cabeludo, assunto difícil, assunto nem sempre aceito pelo aluno, né? Porque quando cai em prova, geralmente joga uma bomba lá e acaba fazendo muita gente errar a questão. Mas eu vou ajudar vocês para vocês não perderem tempo. Essa aula é direcionada exatamente para que você não perca tempo. E por que eu estou falando isso? Porque esse é um assunto muito extenso. Então, como é que a gente direciona um assunto extenso e que não cai toda hora em prova? Ele cai em provas, ele aparece. Aparece nas infecções graves, aparece nas questões de clínica, às vezes de pediatria, mas em geral, ele cai menos do que outros assuntos da infectologia. Então, como é que a gente vai direcionar isso? Como que você vai estudar a endocardite? Então, para a gente falar de endocardite, a gente precisa lembrar daquilo que importa. A gente precisa lembrar daquilo que realmente não vai te perder tempo, aquilo que realmente vai fazer a diferença na sua prova. Então, o que importa dentro da endocardite? Condições de risco para endocardite. Como assim, professor? Então ele vai te perguntar, por exemplo, um paciente que é usuário de drogas intravenosas, qual é a bactéria que ele costuma fazer endocardite? Um paciente que está internado usando o acesso central, qual tipo de endocardite ele vai ter? Um paciente que tem um câncer de intestino, qual tipo de bactéria causa endocardite? Então, tudo isso são condições de risco, isso a prova te cobra essas situações. E nós vamos trabalhar essas situações um pouquinho mais a fundo, para você não perder tempo. Critérios de Duke, e aí nós temos mudança nos critérios de Duke. E se é novidade, pode cair na prova. E se pode cair na prova, eu estou aqui para ajudar. Então, em 2023, nós tivemos mudanças no critério de Duke, depois de mais de 20 anos aí com os critérios escolhidos, e para muito aluno, isso ainda está assim, eu coço a cabeça, professor, eu tenho dificuldade de saber o que eu vou fazer. Então, os critérios de Duke mudaram, e a gente vai falar nessas mudanças. E por último, profilaxia. Esse talvez seja o assunto que mais cai em provas até agora, quando vocês forem fazer questões, vocês vão ver que nas questões antigas, profilaxia é um dos assuntos mais cobrado em prova e tem que saber. E profilaxia é uma coisa que é bem direcionada para ficar mais fácil. Então, é isso que a gente tem que saber, é isso que você tem que estudar. O assunto é extenso, tem um monte de coisa que pode ser cobrado, mas geralmente não vai sair disso daqui e é sobre isso que a gente vai falar agora nos próximos minutinhos aí para você não perder tempo. Então, pega o seu caderno, pega o seu tablet, pega o seu computador, onde você está anotando, onde você costuma fazer seu resumo e marca esses pontos para você rever depois, para você ver como os pontos mais importantes que podem cair na prova. Assim, você não perde tempo. Quando você for fazer questões, você já vai direcionado. Quando você voltar nesse assunto e for visitá-lo para estudar de novo, você já vai direcionado. Combinado? Então vamos começar falando um pouquinho de evolução. Se eu estou falando de evolução de doença, a gente tem um perfil, na verdade, de endocardite aguda e de endocardite que não é aguda, né, que é subaguda. Se eu estou falando de uma endocardite aguda, é aquela endocardite agressiva, em pouco tempo. O paciente ele vai ter febre alta, tem uma evolução em dias ou até no máximo um mês e meio aí. Geralmente, quem causa uma endocardite aguda é um bichinho nojento, é um Staphylo aureus. Então, o Staphylo aureus é o principal causador das endocardites agudas e que mata muito. Por que mata muito? Porque ele destrói válvula, porque ele é muito agressivo. Então, a válvula cardíaca, rompimento de cordoália, né, abscesso, geralmente a gente vê esse tipo de endocardite, né, endocardite aguda. A outra endocardite é a subaguda. E se nós estamos falando em endocardite subaguda, aqui nós temos uma manifestação clínica muito mais lenta, muito mais gradual, uma evolução que vai de semanas, geralmente de um mês e meio para adiante, né, até alguns meses. E aqui nós temos Streptococcus, principalmente do grupo Viridans, e os Enterococcus, as espécies de uma maneira geral, são os causadores. Já ficou fácil, né? Por quê? Porque se nós estamos falando de causador de endocardite, então nós temos 3 bactérias que costumam causar endocardite. Todas elas são gram-positivos. Normalmente, a endocardite é causada pelo Staphylo, e aí o Staphylo aureus é o principal causador. A gente tem os meticilino resistentes ou os meticilinos sensíveis, mas em geral, Staphylo aureus, muito mais do que a coagulase negativa. Hoje a gente aumentou a coagulase negativa no ambiente hospitalar por causa do uso dos catéteres, então a gente acaba tendo Staphylo hominis, Staphylo epidermidis, mas na maioria das vezes, se eu estou falando em Staphylo, nós estamos falando em Staphylo aureus. Temos o Streptococo, e não é qualquer Streptococo. Streptococo pneumoniae não costuma fazer endocardite, faz pneumonia, é o pneumococo. Se nós estamos falando de Streptococo, geralmente nós estamos falando do grupo Viridans. E junto com isso, Enterococcus faecium, Enterococcus fecalis. Então os 3 são bactérias gram-positivas. Essa é a endocardite que a gente espera subaguda no paciente que vem de casa para o hospital. Ele veio com alguma condição que faz endocardite. E por causa disso, aqui já entra o primeiro ponto que a gente precisa entender, porque é um assunto que cai na prova para vocês. Bom, por que esse assunto cai na prova? Ele está dentro daquele primeiro tópico que a gente falou. As condições associadas à endocardite. Isso é cobrado em prova. Como é que eu preciso lembrar? Se eu estou falando de Staphylo aureus, então, que é um dos principais causadores de endocardite, o paciente ele vai ser usuário de droga injetável ou ele está usando algum catéter intravenoso, um PIC, um Shiley, um duplo lumen. Esse paciente ele está internado, intracat, ele está internado e durante a internação ele começa a fazer febre, está internado por outro motivo. Começa a fazer febre, faz um sopro, faça um eco, faça o diagnóstico de endocardite e aí ele tinha um catéter.
que estava lá na femoral há um tempão, e esse catéter foi a porta de entrada para essa infecção grave causada por Staphylo aureus. A gente tem outros estáfilos hoje que podem causar infecção, os coagulase negativo, nos procedimentos, angiografia, hemodiálise e também nos usuários de drogas injetáveis, eu posso ter os estáfilos que moram na pele, Staphylo epidermidis, Staphylo hominis, né? Então são os estáfilos outros que não áureos, a gente chama eles de coagulase negativas. São menos comuns causadores de endocardite, mas podem causar. Mas para o áureos, lembra bastante, porque vocês vão ver na hora que vocês forem fazer questão, que tem questão que é direto assim, bactéria mais associada a endocardite em usuários de drogas injetáveis, Staphylo aureus. Tem que ir lá e marcar. Certo? É bem direto, nesse sentido. Streptococcus viridans, nós estamos falando de streptoviridans, nós estamos falando de boca, porque em geral, esse gram positivo, ele mora na boca, ele vive na boca, e em pacientes que têm dente em mau estado de conservação, em pacientes que têm alguma alteração, que têm necessidade de fazer tratamento dentário, ele pode cair na corrente sanguínea e se implantar lá no coração, fazendo uma endocardite subaguda. Então, streptoviridans, tratamento dentário, higiene oral precária. Além disso, nós temos streptobovis, e se nós estamos falando de bovis, nós estamos falando de um nome que mudou. O bovis, específico do intestino, que está associado a câncer de intestino, ele mudou de nome e agora ele chama streptogalolíticos. Então vocês vão ver em algumas provas escrito streptogalolíticos e em outras provas, as mais antigas, principalmente, streptococcus bovis. Nesse caso, é um streptococo que não está na boca, ele está no intestino e ele está relacionado a pacientes idosos, mas ele está relacionado principalmente à neoplasia intestinal. Então esse paciente que faz um diagnóstico de endocardite por uma Streptococcus bovis, obrigatoriamente ele vai ter que fazer colonoscopia, porque provavelmente esse streptococo ele caiu na corrente sanguínea disseminado a partir do intestino, porque tudo começou com um câncer de intestino. Então a neoplasia intestinal faz com que essa bactéria apareça com mais frequência, faz com que ela caia na corrente sanguínea, ela vai para o coração, ela faz uma endocardite e é onde a gente descobre a bactéria, na endocardite. Mas na verdade, tudo começou lá no intestino. Então essas condições, elas são importantíssimas porque elas são cobradas na tua prova. E às vezes a gente fica assim, ó, a gente fica apavorado com sinais de endocardite. E aí, você também se apavora com sinais de endocardite? Você também chora? Então eu te digo, calma, respira, calma. Por quê? Porque a gente está falando de coisas que são clássicas na medicina. E se a gente está falando de coisas que são clássicas na medicina, é só você ter calma que você vai entender. E a gente vai dividir isso de uma maneira fácil para você. Primeira coisa, a gente vai falar dos fenômenos periféricos. Se eu tenho uma endocardite, ela geralmente emboliza. E quando ela emboliza, ela pode mandar para a periferia a própria bactéria, ela pode mandar imunocomplexo, porque o corpo pode brigar e daí disseminar, e ela pode fazer coisas nas periferias, nos dedos, às vezes no olho, às vezes em outros locais. Então, se nós estamos falando de fenômenos periféricos, em geral, a gente vai classificar esses fenômenos em hemorrágicos ou imunológicos. Primeiro, vamos lembrar dos hemorrágicos. A gente tem as hemorragias em lasca. Você vai olhar lá na unha e aí eu tenho umas hemorragiazinhas que são típicas de fenômenos hemorrágicos à distância. Posso ter ainda umas lesões como essa. A gente chama isso de lesões de Janeway. E são Janeway porque elas não doem, elas são máculas só, elas não são nódulos. Aqui eu não tenho inflamação, aqui eu tenho só lesão hemorrágica à distância. E posso ter ainda no olho petequias com lesões em conjuntivas. De novo, aqui eu só tenho sangramento. São fenômenos periféricos hemorrágicos. Lembra que eu falei que são dois tipos? Então a gente tem os hemorrágicos, mas a gente pode ter os imunológicos. Agora aqui eu estou embolizando imunocomplexo. Se é imunocomplexo é briga. Se tem briga, tem inflamação, tem dor, tem calor, tem sinal de algum tipo de inflamação por uma reação imunológica. Então, por exemplo, se eu tiver isso no olho, eu posso fazer uma hemorragia, mas essa hemorragia ela não é um fenômeno hemorrágico. Ela aconteceu por uma briga da imunidade. Então eu posso fazer uma hotspot, é o que a gente chama de hemorragia retiniana, uma condição bem grave, e por isso que todo paciente suspeita de endocardite tem que fazer a avaliação oftalmológica. Posso ainda ter lesões em pés, mas essas lesões são diferentes. Elas têm nódulo, elas estão doendo. Quando eu encosto, o paciente reclama de dor. Então aqui são os nódulos de Osler. São nódulos, são carocinhos que só aconteceram porque o imunocomplexo veio aqui para a periferia e fez uma inflamação aqui na periferia e está cheio de inflamação ali por uma tentativa do corpo de tentar resolver a infecção que está embolizando, está saindo do coração e embolizando para o corpo inteiro. Então esses são os fenômenos imunológicos. Falei dos hemorrágicos, falei dos imunológicos e quando a gente começa a falar de características clínicas, pronto, a gente precisa falar de critérios de Duke. Mas para a gente falar de critérios de Duke, não tem como eu falar nisso sem falar das atualizações que a gente teve em 2023. Então vamos lá, vamos falar do que mudou, são critérios de Duke. Se eu estou falando do que mudou, esses critérios, depois de muitos anos, eu tive uma mudança no ano de 2023. E essas mudanças, elas têm relação com algumas medidas para tentar melhorar o diagnóstico, facilitar o diagnóstico. Então nós estamos falando de critérios maiores, que antes eram 2 e agora eles são 3. Então além do critério microbiológico e da imagem, agora eu tenho o critério cirúrgico, e eu já vou explicar isso, como um critério maior. Ao mesmo tempo, eu tenho os critérios menores, que eram 5, e agora eles são 7.
Então a gente tem dois critérios novos, um exame físico quando eu não tiver o ecocardiograma e análise de uma imagem com uma alteração que eu não tinha antes. Então esses critérios, o que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando melhorar o diagnóstico da endocardite. Eles estão dando mais possibilidade de você fazer diagnóstico de uma infecção que às vezes é difícil diagnosticar. Mais do que isso, além de aumentar a quantidade de critérios, alguns critérios que já existiam mudaram para facilitar. Então, por exemplo, no critério de microbiologia, no critério maior, a gente tem bactérias agora consideradas típicas com um aumento dessas bactérias. Então eu tenho coagulase negativo, em próteses, todas as espécies de Streptococcus, à exceção do pneumococo e do piógenes, eles entram como bactérias típicas. Além disso, eu posso usar métodos moleculares, o PCR, por exemplo, para poder fazer o diagnóstico de uma maneira mais fácil. Então a gente teve um aumento da quantidade de critérios e uma mudança nos critérios já existentes com a facilidade de aumentar a capacidade de fazer um diagnóstico de endocardite, doença grave e nem sempre fácil de diagnosticar. Vamos entender um pouquinho como é que ficaram esses critérios nessa atualização? Também facinho para você. Primeiro, vamos falar dos critérios maiores. Eram 2, agora são 3. Então, se eu estou falando dos maiores, os microbiológicos, eles já existiam, continuam existindo. Os critérios de imagem, né, através de envolvimento de evidência de envolvimento de endocárdio também já existia. O que mudou? Eu tenho um critério cirúrgico agora. Quando o médico vai operar o paciente e durante a cirurgia ele vê uma lesão sugestiva de endocardite na válvula. Esse é um critério cirúrgico maior. Mas os microbiológicos, as hemoculturas para bactérias típicas continuam em 2 amostras e eu tenho um aumento nas bactérias típicas de endocardite infecciosa, como a gente já falou. Na evidência de envolvimento endocárdico, além do ecocardiograma com vegetação, agora eu posso usar o PET-CT específico. Né? Esse PET-CT cardíaco é aceito para fazer diagnóstico atualmente. E na parte cirúrgica, o novo critério ele é maior, que é a identificação da vegetação no momento cirúrgico que o médico vai ver. Então a gente teve este aumento, mas teve uma mudança também nos critérios radiológicos, nos critérios de culturas, aumentando a quantidade de bactérias que vão me ajudar a fazer o diagnóstico. Já os critérios menores, eles eram 5. Então vamos lembrar quem eram os critérios menores. Os 5 anteriores, a febre, acima de 38 graus, os fenômenos imunológicos, que a gente já viu e a gente falou neles, assim como os fenômenos vasculares ou hemorrágicos, né? A partir daí a gente tem também fatores predisponentes, e quando a gente fala em fator predisponente, a gente está falando, por exemplo, de uso de droga injetável, a gente está falando, por exemplo, de pacientes que têm lesão cardíaca prévia, que facilite, de pacientes que têm transplante cardíaco prévio, são todos fatores predisponentes a gente ter a endocardite. Fora isso, a gente tem também os achados microbiológicos que não são típicos. Então, bactérias que estavam às vezes em uma cultura só, ou um gram-negativo, que não é uma bactéria típica naquele caso, mas que cresceu em mais de uma amostra, elas entram aqui como um critério menor. Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Esses eram 5 critérios antigos. O que tem de novidade? Agora, a gente vai usar a imagem com alteração no PET-CT, num paciente que tem operado, com menos de 3 meses após a cirurgia cardíaca. Então esse é um critério que a gente usa. E além disso, a gente tem a possibilidade de usar o exame físico, onde eu não tenho o ecocardiograma. Então, na dificuldade de fazer o ecocardiograma, enquanto ele não vem, eu posso usar o exame físico com uma nova ausculta de sopro regurgitante, que não existia antes, ele entra como um critério menor. Então a gente aumentou de 5 para 7 os critérios para tentar fazer o diagnóstico. Professor, então tá bom, então eu tenho um critério maior, eu tenho um critério menor. Como é que eu faço o diagnóstico de endocardite? Para esses critérios modificados, eu tenho 3 tipos de diagnóstico. Eu tenho o diagnóstico de endocardite definitiva. Então agora é obrigatória a presença de pelo menos um critério microbiológico para endocardite definitiva ou patológico, lembrando que eu faço com 2 critérios maiores, com um critério maior e 3 menores, ou com 5 critérios menores. Eu posso ainda ter uma endocardite provável. Como é isso, professor? O paciente interna, ele tem uma suspeita de endocardite, mas ainda não fechei endocardite definitiva. Basta que ele tenha um critério maior e um menor, ou 3 menores, eu já estou autorizado a iniciar o tratamento de endocardite e esperar os demais exames para fechar o diagnóstico, para ver se eu fecho os critérios de endocardite definitiva. Não fechei, eu suspendo o tratamento, ou eu acho. Aliás, falando em suspender tratamento, a gente ainda tem o critério de Duke que rejeita a endocardite. Como é que eu rejeito? Como é que eu digo não é endocardite usando o critério de Duke? Quando eu tenho um diagnóstico alternativo sólido, por exemplo, um abscesso hepático como causa de febre persistente. Quando eu tenho resolução do quadro com 4 dias ou menos do antibiótico, ou quando não tenho nenhuma evidência de endocardite na cirurgia na hora que eu tiro a válvula. Então o critério de Duke não é só para fazer diagnóstico de endocardite, ele pode ser para já começar o tratamento quando eu tenho uma suspeita, ou até para suspender de vez quando eu rejeito, quando eu acho outra causa, ou quando eu não fecho os critérios definitivos aí de endocardite. Certo? Ufa, né? Falei de mudança. Olha como é que eu me sinto. Já acabou? Cansei, né? A gente se sente assim, às vezes, um assunto que às vezes vai cair pouco na prova, mas quando cai, acaba com a gente. Estamos quase acabando. Mas antes de terminar, a gente precisa falar da profilaxia para endocardite. Por quê? Porque nas questões, esse é um dos assuntos que mais é cobrado em questões. Então, quando eu falo de endocardite, profilaxia não cai não, despenca. Então tá cochilando? Acorda. Agora é a hora de você acordar. Este é o momento de prestar atenção, porque este é o assunto que mais cai em prova quando eu estou falando de endocardite.
E aí, para a gente poder saber para quem a gente vai fazer profilaxia, o que é isso? A pessoa tem risco de desenvolver endocardite e eu vou dar um remédio em alguma situação para evitar que ela faça a endocardite. Então a primeira coisa que a gente precisa é definir quem é o paciente que tem risco. Não é todo mundo que vai fazer profilaxia para endocardite. Ah, professor, mas eu tenho um amigo que é dentista, que todo mundo que vai mexer, vai fazer uma prótese ou vai colocar lá um implante, ele já dá o antibiótico. Não deveria ser assim, porque a gente tem critérios bem definidos e para a sua prova você tem que seguir esses critérios. Na verdade, na vida também, né? Definir quem é o paciente de alto risco. Então, quem tem risco maior de ter endocardite? Primeira coisa, quem já fez uma válvula cardíaca prévia, prostética, ou material prostético de reparo de válvula cardíaca. Às vezes não trocou a válvula inteira, trocou só o anel, mexeu só numa parte da válvula. Mesmo assim, esse paciente já tem um risco aumentado de ter implantação de bactéria lá. Então a gente chama esse paciente de alto risco. Além disso, quem já teve endocardite prévia tem risco de ter de novo, alto risco. Quem fez transplante cardíaco com regurgitação valvar posterior por estrutura anormal também tem alto risco. Quem tem doença cardíaca congênita cianótica e que não foi tratada, que não foi corrigida com shunt ou sem shunt pós-cirúrgico, se não foi resolvido, se ainda tem a doença cardíaca cianótica congênita, ele é alto risco. Às vezes a gente tem questão de pediatria, mostrando lá, por exemplo, uma tetralogia de Fallot e perguntando se precisava de indicação de profilaxia ou não. Presta atenção nisso. Doença cardíaca congênita cianótica tem indicação de fazer profilaxia, porque é um paciente de alto risco. Então eu já classifiquei ele como paciente de alto risco. Bom, não basta ser paciente de alto risco. Eu tenho que ainda definir qual é a condição de risco que esse paciente tem. Então que condição de risco que é? Além dele ser de alto risco, ele vai ter que fazer algum procedimento que envolva manipulação de gengiva, tecido gengival, boca, né? Então nós estamos falando da região periodontal. Professor, mas então a gente não faz mais profilaxia para intestino? Se for fazer colonoscopia, não faz. Professor, mas a gente não faz mais se for fazer um procedimento urinário, uma cistoscopia, por exemplo? Não, a gente não faz. Então o paciente de alto risco, e ele só vai ter indicação de profilaxia se ele for fazer um procedimento periodontal. E que tipo de procedimento é esse? Manipulação de tecido gengival. Por exemplo, extração dentária, que mexe na gengiva, drenagem de abscesso dentário, limpeza de mucosa gengival, a famosa tartarectomia, que vai lá e sangra. Esse paciente que é de alto risco e que tem um procedimento periodontal, mexendo com gengiva, ele tem indicação de profilaxia. Agora sim, se nós estamos falando de indicação de profilaxia, é hora de responder com que se faz a profilaxia. Então a gente faz a profilaxia preferencialmente com amoxicilina, 2 gramas dose única, 1 hora antes do procedimento. Se não puder tomar pela boca, posso fazer intramuscular com ampicilina. Se não tiver alergia à beta-lactâmica e não puder usar nem a amoxa, nem a ampicilina, posso usar a clindamicina, que funciona igual, e posso ainda usar a azitromicina como uma possibilidade em pacientes quando eu não puder usar nenhum dos 3 anteriores. Isso cai em prova. Presta atenção na amoxicilina, presta atenção na indicação da profilaxia. Presta atenção em quem é paciente de alto risco. Talvez esse seja o assunto mais importante relacionado a provas quando a gente está falando de endocardite. Combinado? Fiquei aliviado agora. Mas não completamente, porque não acabou a aula ainda. Nós ainda vamos falar de tratamento. E sim, tratamento é importante. A gente tem que saber o que dá. Em geral, quando a gente fala de tratamento, ele realmente é importante. Mas quando a gente fala de tratamento, muita gente pergunta, qual é o tratamento empírico de endocardite? Vamos lá dar um monte de comprimido, um monte de injeção para o paciente? Então o tratamento empírico, ele se baseia em tratar aquelas 3 bactérias principais. O estáfilo, o estrepto e o enterococo. São as mais comuns. Então, se eu estou falando de tratamento empírico, num paciente que veio de casa para o hospital, ele não estava internado, ele fez uma endocardite num ambiente comunitário, e é uma válvula nativa, então vamos tratar o estáfilo, o estrepto e o enterococo. Então, o que a gente faz? Ampicilina para o enterococo e também para o estrepto, oxacilina para o estáfilo, e a gentamicina, o aminoglicosídeo, que é só o amigo que vai fazer o sinergismo. Ele vai potencializar o efeito dos 2 beta-lactâmicos. E eu trato empiricamente as 3 bactérias que mais causam endocardite, até sair a hemocultura, até eu tentar identificar qual é a bactéria definida. Bom, mas às vezes esse paciente estava no ambiente hospitalar, ele operou o coração, ele foi embora, e ele volta com uma endocardite pós-cirurgia do coração, pós-mudança de válvula, por exemplo. Nessa situação, se eu tenho uma prótese valvar, se ela tiver menos do que 12 meses, eu preciso lembrar do Staphylo aureus meticilino resistente. Por quê? No ambiente hospitalar, eu tenho um Staphylo resistente à oxa. Então, nessa situação, eu vou usar a vanco e não a oxa. Para tratar quem? O Staphylo meticilino resistente. Que situação que é essa? Quem pôs prótese valvar e tem menos de 12 meses. Então a gente faz vanco, genta e a rifampicina, aí é para potencializar a ação na prótese, porque é difícil de fazer. Então aqui eu tenho 2 condições. Se eu tiver mais que 12 meses da prótese valvar, aí ela entra como válvula nativa e as bactérias normais. Então falamos de tratamento empírico. Mas às vezes, mesmo estando escrito aqui tratamento empírico, eu faço o direcionamento depois e eu descubro qual é a bactéria que está causando a infecção. Cresce na hemocultura. Aí eu vou tirar as outras drogas e vou ver. Cresceu um Streptoviridans, que é o galolíticos, nós vamos fazer penicristalina, ou ceftriaxona, ou ampicilina. Qual é a diferença aqui, professor? Nós não usamos o aminoglicosídeo. Aminoglicosídeo é só no empírico.
Por quê? Porque se eu tenho uma bactéria definida, eu consigo tratar com uma dessas 3 drogas. Não preciso de genta. Diminui a toxicidade, tratamento 4 semanas. Se eu estou falando no enterococo, aí sim, o enterococo é um bicho chato de morrer. Então, nessa situação, eu tenho que usar AMP com ceftriaxona, ou então eu vou fazer AMP com gentamicina, e o tempo de tratamento é maior. Apesar de ser uma bactéria de crescimento lento, o tempo de tratamento ele vai ser de 6 semanas. Por último, se eu tiver um Staphylo aureus, olha aí o aureus. Aureus é uma dor de cabeça, é agressivo, faz doença aguda, faz endocardite aguda. Nessa situação, Staphylo meticilino sensível, oxacilina é o remédio para tratar. Staphylo meticilino resistente, vancomicina. Qualquer Staphylo, se eu tiver uma válvula prostética, uma válvula que já foi mexida, nesse caso eu vou associar a genta rifampicina mais 2 semanas, nas 2 semanas iniciais. E o tempo total de tratamento 1 mês e meio. Então, quando eu defino a bactéria, eu direciono o tratamento e fica tudo mais fácil. Combinado? Bom, vamos ver como é que isso aparece em prova? Vamos lá? Olha só, vamos ver como é que isso cai em provas do Revalida. Aqui a gente tem uma questão de endocardite, legal para a gente discutir exatamente essas mudanças nos critérios que aconteceram. Olha só, paciente, questões sempre enormes, né? Paciente masculino, 32 anos, portador de diabetes mellitus tipo 1, descoberta há 20 anos. Valvopatia reumática e dupla troca de válvulas tricúspide e mitral por válvulas biológicas há 6 anos. Então, um paciente que já tem uma condição predisponente aí. Foi internado em unidade de terapia intensiva há 3 semanas devido a grave quadro de cetoacidose diabética descompensada por sepse, com foco a esclarecer. Foi entubado e adaptado ao respirador mecânico devido à insuficiência respiratória aguda. E iniciou medidas adequadas com ressuscitação volêmica, controle glicêmico rigoroso e insulinoterapia e emprego de antibiótico terapia empírica com ceftriaxona após coletas de culturas, hemoculturas e urinoculturas. Então isso tudo é para contar, que é um paciente que tinha uma condição predisponente, é um paciente que foi entubado, não tem foco ainda, né? O que ele tinha que chamava atenção no meio dessa história toda é que ele fez uma cetoacidose diabética e a sepse às vezes descompensa mesmo a cetoacidose e coletou hemocultura. Não tem muito mais informação. Houve mudança estrutural no laboratório e perderam as amostras de hemoculturas, deu ruim. E não houve crescimento microbiano nas amostras de urinocultura. Então, cultura de urina negativa, cultura de sangue foi perdida. Paciente mantendo há 3 dias quadro de febre superior a 37,8. Então, ele tem um critério menor. Aparecimento de nodulações em subcutâneo e lesões características de vasculite séptica em planta dos pés e palma das mãos. Bom, então parece que ele tem nódulo em subcutâneo, nódulo imunológico. Apesar dele não falar que é Osler, pode ser imunológico. E lesão característica de vasculite, eu tenho aqui mais um critério menor. Além disso, eu tenho o fato dele ter previamente a troca valvar, mais um critério menor. Diante da forte suspeita pela equipe médica de diagnóstico de endocardite infecciosa e de acordo com os critérios de Duke, assinar a afirmativa correta. Então não fala nada de eco, não fala nada de, além de ter crescido alguma coisa, porque perdeu sangue, e eu tenho 4 critérios menores aí. Novas amostras de hemoculturas devem ser solicitadas, além da realização de ecocardiograma transtorácico, que tenha melhor acurácia no diagnóstico de endocardite em paciente pós-trocas valvares. Tá errado, né? Melhor ecocardiograma para diagnóstico é o transesofágico, ele tem 95% de eficácia, enquanto o transtorácico, 60% de eficácia. Alternativa B, exame físico com sopro novo regurgitativo e evidência no ecocardiograma transesofágico de vegetação em válvulas protéticas contemplam os critérios maiores de Duke esperados na endocardite. Agora a gente tem um critério a mais, que é o critério cirúrgico, mas esses dois são critérios maiores mesmo. Então, isso daqui pode fazer o diagnóstico aí, parece que é a alternativa correta. Vamos ver a C. Sopro novo regurgitativo, febre superior a 37,6, já para aqui, febre acima de 38, né? Já parei. Um dos achados esperados no exame físico do paciente com válvula prostética e com suspeita de endocardite infecciosa é o aumento do sopro pré-existente, constituído um dos critérios menores de Duke. Esse aumento do sopro pré-existente, se for no ecocardiograma, é um critério maior, não menor. Atualmente, se for só na ausculta, ele entra como um critério menor, mas de todo jeito ele não deixou claro, então eu não posso falar que essa alternativa está correta. Né? Mas hoje em dia, esse aumento de sopro na ausência do eco, ele entra como um critério menor, se for só na ausculta. Então realmente, essa é a melhor resposta, é a alternativa correta, e o que ele está fazendo aqui, ele está jogando com os critérios de Duke, e é isso que você tem que prestar atenção. Quais são os critérios e em que momento você pode usá-los. Então tem que lembrar dessas mudanças no diagnóstico de endocardite, porque isso pode aparecer em próximas provas do Revalida, já que isso é novo, né? Aconteceu em 2023. Prestar bastante atenção. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.